Quero agradecer pelo perdão, motivo para te louvar. De amor, eu quero agradecer pelo perdão, motivo para louvar. Minha vida e tudo o que sou, oferecer, eu quero consagrar. Te quero servir, ó Pai, recebe a minha gratidão. Quero te obedecer tudo. E quando eu chegar em glória e no teu rosto eu contemplar, meu coração feliz então dirá: é este o meu Deus. Pai de amor, eu quero agradecer. Eu quero agradecer, então, motivo para louvar. Minha vida e tudo o que sou, e tudo o que sou, eu quero consagrar. Te quero servir, ó Pai, recebe a minha gratidão. Quero te obedecer em tudo. E quando eu chegar em glória e no teu rosto eu contemplar, meu coração feliz então dirá: é esse o meu Deus. Aleluia, é esse o meu Deus. Aleluia, é esse o meu Deus. Aleluia, é esse o meu Deus. Aleluia. Quão formoso és, Senhor. Irmãos, é bom lembrar, tentar fazer um exercício de imaginação quando chegar no céu, diante do Senhor. Quão formoso és! Quão formoso és! Rei do universo, tua glória enche a terra, enche o céu. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Quão formoso és, quão formoso és, Rei do universo, tua glória enche a terra, enche os céus. Tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Maravilhoso é estar em tua presença, maravilhoso é poder te adorar. Maravilhoso é tocar em tuas vestes. Maravilhoso é
Aleluia. Louvado seja o Senhor. Magali, vamos continuar louvando, Magali, com a oração. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, ó Deus, te agradecemos, Senhor, por mais um dia na tua presença. Obrigado, Senhor, porque tu tens nos livrado, Senhor, todos os dias, todos os instantes, Senhor, nos protegido. Ó Deus amado, obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui na tua casa para te adorar, para te exaltar, para podermos, ó Deus, te entregar tudo, Senhor, que nós somos. Porque tu és maravilhoso, tu és grande, digno de toda a honra e toda a glória. Ó Deus, neste momento, ó Pai, que o Senhor possa falar aos nossos corações através da tua mensagem, Senhor, através da tua palavra. Usa o teu servo, Senhor, para que ele possa, ó Pai, ser usado por ti para falar aos nossos corações nesta noite. É assim que nós te agradecemos por tudo. Em nome do teu Filho, amado Jesus. Amém. Amém, amém. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro do Êxodo, segundo livro da Bíblia, da lei. Segundo livro da Bíblia. Nós vamos ler o primeiro capítulo, que vai até o versículo 22. Vamos ler até o 21. O 22 já diz assim, a palavra de Deus. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. Cada um entrou com sua família. Rúben, Simeão, Levi e Judá, Issacar, Zebulon e Benjamim, Dan e Naftali, Gade e Asser. Todas as pessoas, pois, que descenderam de Jacó foram 70. José, porém, estava no Egito. Faleceu José e todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Entremente se levantou um novo rei sobre o Egito que não conhecera a José. Ele disse ao seu povo: Eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo guerra, ele se ajunte com nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E puseram sobre eles feitores de obras para que os afligissem com suas cargas. E os israelitas edificaram a Faraó as cidades celeiros Pitom e Ramessés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Então os egípcios com tirania faziam servir os filhos de Israel, e lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, com barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o serviço em que na tirania os serviam. O rei do Egito ordenou às parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá, a outra Puá, dizendo: Quando servirdes de parteira às hebreias, examinai. Se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito, antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse: Por que fizestes isso e deixaste viver os meninos? Responderam as parteiras a Faraó: É que as mulheres hebreias não são como as egípcias. São vigorosas e antes que lhes chegue a parteira, já deram à luz os seus filhos. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então ordenou o Faraó a todo o povo, o seu povo, dizendo: Todos os filhos que nasceram aos hebreus lançai no Nilo, mas a todas as filhas deixareis viver. Irmãos, que coisa impressionante um relato desse. Que Deus nos abençoe para que nós possamos ver a maravilha do cuidado de Deus com o seu povo, sejam quais forem as circunstâncias, que Deus nos abençoe. Irmãos, o Brasil é um país que nos últimos tempos, os meninos mais novos não têm acompanhado isso, mas os mais velhos como eu,
Vamos lembrar do tempo do Collor para cá. Depois que terminou o governo militar. Então, o Brasil vive de escândalo em escândalo. Collor, PC, Farias. Depois, anões do orçamento, sei lá quem foi o nome. Depois, mensalão do PT. Depois, mensalinho do PSDB. Agora, Lava Jato, que não acaba mais nunca. Cada investida Lava Jato apresenta uma coisa maior. Nós perdemos até a noção de quantia de dinheiro. É tanto milhão, bilhão, que ninguém sabe mais o que é isso. Perdemos a noção. Então, irmãos, e por isso o Brasil está passando por terríveis necessidades. Quando começou a Lava Jato, há 1 ano, 2 anos atrás, sei lá, eu falei sobre esse assunto aqui. Eu fiz uma pregação a respeito disso, lembrando aos irmãos essas dificuldades. Então não é novidade para ninguém as dificuldades pelas quais nós passamos no nosso país por causa da corrupção entranhada a partir da cabeça, a partir do comando, a partir do governo, e assim todo o povo, inclusive a igreja. Que coisa triste. Então, pois bem, irmãos, a partir dessa situação, que leitura nós devemos fazer da nossa situação? Eu vejo irmãos aqui na igreja passando dificuldades financeiras, sem emprego, procura montar um negócio. Que negócio? Montar negócio em recessão? Que leitura nós devemos fazer desse quadro? Como devemos agir? Será que, como os ímpios, devemos simplesmente ficar fazendo aquelas questionamentos a Deus tão comuns? Onde está Deus que não vê isso? Onde está Deus que não conserta essas coisas? Será que Deus perdeu o controle aqui no Brasil? Se Ele está no comando, por que então Ele não providencia o conserto disso? Que desgraça seu povo está vivendo. E os egípcios? Aliás, e os israelitas, como nós lemos aqui agora? Povo de Deus. Ou, partindo para outra ação, será que devemos usar o nosso famoso livre-arbítrio e nos insurgir contra as autoridades e fazer motins, revoltas? Devemos nos insurgir contra o governo, tomar partido ao lado dos revoltosos em franca desobediência à palavra de Deus? Provérbios 21:1, o Senhor diz que Ele tem o controle dos governantes. É Ele quem controla. Nós sabemos disso. Provérbios 24:21, Romanos 13:1-2, diz que nós devemos obedecer às autoridades, sejam quais forem. 1 Timóteo 2:1-2, diz que nós devemos orar pelas autoridades, sejam quais forem. 1 Pedro 2:3-17, diz que nós devemos obedecer para sermos filhos de Deus. A situação está tão ruim que nós resolvemos deliberadamente desobedecer às ordens de Deus e nos insurgir contra as autoridades. Revolta, vamos fazer revolta, vamos derrubar o governo. E os egípcios estavam com medo exatamente disso. Eles são muito numerosos. E se eles se insurgirem contra nós? E se juntarem com outros povos contra nós? Israel nunca fez isso na situação aqui. Nesse trecho, irmãos, que nós lemos no livro de Êxodo, nós podemos ver a boa mão de Deus no comando do seu povo, no controle de todas as coisas envolvendo o seu povo eleito. Tanto os acontecimentos macro, que nós vamos explicar, quanto nos acontecimentos micro, Deus estava no comando de todas as coisas. Sabemos que o Pentateuco, a lei, é o desenrolar de uma história sequencial, cronológica. Ela é sequencial dos acontecimentos no tempo e no espaço ali. Em Gênesis, capítulo 12, Deus havia prometido a Abraão: de ti farei uma grande nação. Deu-lhe um filho, Isaque, filho da promessa. Esse Isaque gerou a Jacó, e Jacó os 12 filhos
que foram os 12 príncipes das 12 tribos de Israel. Nós vemos esse desenrolar na história. Formou-se a nação de Israel, tendo o Egito como chocadeira. Deus mesmo providenciou tudo isso. Então são estes filhos de Jacó que entraram no Egito, como nós lemos aqui. Cada um entrou com a sua família. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naftali, Gad e Asser. José já estava lá. E nós sabemos que José morreu. E nós sabemos que Levi não teve possessão. José morreu. Então, os 2 filhos de José, Benjamim e Efraim, foram assumidos como filhos por Jacó. Esses teus filhos, José, agora são meus. O patriarca podia fazer isso legalmente. Por isso que os 2 filhos de José fazem parte das tribos de Israel. Eles não são filhos de Israel, eles são netos. Mas Jacó os tomou para si. Então são estes, irmãos, que formaram a tribo, conforme nós lemos aqui, do 1 até o 5. Como Deus prometera a Abraão, a sua descendência, nos filhos de Jacó, formariam a nação de Israel. E está escrito aqui que eles foram fecundos, aumentaram muito e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Versículo 7. Mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito e se multiplicaram, e grandemente se fortaleceram, de maneira que a terra se encheu deles. Em seguida, a partir do versículo 8, nós podemos ver o que chamamos de acontecimento macro. Mudou o faraó, mudou o rei do Egito, o maior imperador da terra. E diz o texto aqui que ele não lembrava de Jacó, não é de José. José foi o vice-rei lá para trás. Então esse rei que assumiu agora não lembrava do que José havia feito. Nem ia dar conta dele lembrar. A memória de José, aquele que for o maioral do Egito, caiu no esquecimento. Nós vemos uma situação semelhante com Daniel. Nabucodonosor fez Daniel o seu vice-rei também, seu primeiro-ministro. O filho de Nabucodonosor, Belsazar, já não lembrou de Daniel. Daniel caiu no esquecimento. Foi preciso que acontecesse outra coisa extraordinária lá para a mãe, mulher de Nabucodonosor, dizer: olha, tem um homem aí que tem o Espírito dos deuses, manda chamá-lo. E ele voltou a ser primeiro-ministro. Então aconteceu isso aqui com José. O faraó esqueceu, não sabia mais quem era José não. E com medo do povo se rebelar, vamos oprimir esse povo. Então isso foi um acontecimento macro, reparem bem, mudou o rei do mundo. Mudou o rei do mundo. Agora, sem o seu protetor, por causa de um acontecimento macro envolvendo todo o império egípcio, o povo de Deus foi subjugado à condição de escravo, 9 a 11. Ele disse ao seu povo, Faraó: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia! Usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, e seja o caso que, vindo a guerra, ele se ajunte com outros inimigos, nossos inimigos, aliás, e peleje contra nós e saia da terra. Aí puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com as cargas. E os israelitas edificaram cidades inteiras para Faraó. Tinham que fazer o tijolo eles mesmos. Depois não lhes era dado mais nem a matéria-prima, vocês que arranjem. Que coisa triste. Aí nessa situação, irmãos, cabe muito bem lembrar aquelas famosas perguntinhas. Onde está Deus? Como é que Deus não vê isso? O seu povo passando por essa situação de opressão tão grande. O texto demonstra claramente que Deus está no seu trono, Deus está no comando, Deus não perdeu o controle de coisa nenhuma e que Ele está tomando providência para que isso acabe, só que no tempo de Deus, como Deus determinou. Não é a gente que vai mudar Deus. Inclusive o tempo, a forma, tudo é determinado por Ele. Como Ele planejou desde a eternidade. Nós só temos que entender o que é que Deus está fazendo e nos submeter à vontade de Deus. Que governante está no Brasil?
Temer, é Lula, é Dilma, não sei o que, cada um pior do que o outro. Deus perdeu o controle por acaso? Nós crentes agimos de forma estúpida às vezes. Vamos tirar o governo. Mas peraí, meu irmão, quem botou esse governo foi Deus? Como é que eu vou tirar? Quem sou eu para tirar? Ore por ele. É isso que a Bíblia manda. Orem por eles. Deus é soberano sobre todas as coisas. Assim como ele estava no controle de um acontecimento macro, foi ele que colocou Faraó lá. E ele disse isso quando o Faraó que ele matou na saída do Egito. Ele disse, se eu coloquei Faraó aí para matá-lo mesmo, para que o meu nome seja glorificado nele. Está escrito isso na Bíblia aqui. Em Êxodo mesmo. E fui eu que dei esse poder a Faraó para isso mesmo, para matá-lo agora lá no Mar Vermelho. Fui eu que fiz isso, para a minha glória. Para que o mundo todo saiba quem sou eu. Então Deus está no controle de um acontecimento macro. O governante do mundo, Deus mudou e o povo passou a sofrer a opressão. Ele também está no controle do próprio povo que ficou lá trabalhando, serviços forçados, com o consolo, de alguma forma, com a proteção de Deus. E estava no controle de duas parteiras. O controle de Faraó, o rei do mundo. O controle do seu povo, no meio dessa confusão. E no controle de duas parteiras para mudar a história. Que coisa impressionante, irmão. 12 a 14. Quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicava o povo. Deus mudou o Faraó, estava no controle do rei, mas estava no controle do povo. Quanto mais o povo penava, mais o povo aumentava, mais se fortalecia. Isso é graça de Deus. O povo não se rebelou, o povo não fez motim, o povo não fez guerrilha, o povo não se armou contra o Faraó. De maneira que se inquietavam por causa dos filhos de Israel. Os egípcios, caramba, esse povo faz é aumentar. Quanto mais a gente castiga, quanto mais eles trabalham forçado, mais aumentam. Então os egípcios, com tirania, faziam servir mais ainda os filhos de Israel. Eles fizeram amargar a vida com dura servidão, com barro e em tijolos, e com todo o trabalho do campo, com todo o serviço, em tirania os serviam. E aumentavam cada vez mais. Deus estava no controle do Faraó, que fez toda essa maldade. Estava no controle do povo, que aumentava o tempo todo. E também estava no controle de um acontecimento micro. Quando determinou a duas parteiras, Sifrá e Puá, Deus deu-lhes o temor. Deus deu-lhes a obediência ao Senhor. Não vá matar meu povo. Interessante que elas, além de não obedecerem a Faraó, ainda mentiram. Aqui não vai qualquer apologia à mentira, não. Elas mentiram e foram abençoadas por Deus. Elas mentiram. Que é isso que fizeste? Eu não mandei matar os meninos, as mulheres são fortes. Elas mentiram. As mulheres são fortes. Quando a gente chega lá, elas já pariram. Não, elas faziam parto. Versículos 15 a 19. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais uma se chamava Sifrá, a outra Puá, dizendo, quando servirdes de parteira às hebreias, examinai. Se for filho, matai-o. Se for filha, que viva. As parteiras, porém, temeram a Deus. Não temeram a Faraó. Temeram a Deus e não fizeram como lhes ordenara o rei do Egito. Antes deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e lhes disse, por que fizestes isso e deixaste viver os meninos? Olhem que elas mentiram. Responderam as parteiras a Faraó, é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas, e antes que lhes chegue a parteira, deram à luz a seus filhos. E Deus fez bem às parteiras. Observe, irmãos, que Deus, no propósito de salvar o seu povo eleito, estava no controle, repito, do Faraó, acontecimento macro, estava no controle do seu povo, um povo imenso, lá e se multiplicando cada vez mais, estava no controle da nação toda, assim como estava no controle de simples parteiras hebreias, de sorte que
Assim como no Egito, naquele tempo, ele estava no controle do seu povo, para a libertação do seu povo, no Novo Testamento tem a mesma coisa. Romanos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Paulo está falando de salvação, não está falando da nossa vida secular, não, está falando de salvação, e nesses aqui também. O texto aí vai redundar na libertação do povo da escravidão do Egito. Do mesmo jeito que Paulo está tratando da nossa libertação da escravidão do pecado, da nossa santidade de vida agora. Da santificação, é disso que está sendo tratado. Romanos 8, 28. Então não há nenhuma explicação, irmãos, aqui na história, para o fato dessas parteiras serem nomeadas Sifrá e Puá. Quem tiver duas meninas gêmeas, aproveite a oportunidade e bote esse nome. Lindos. Então não há explicação, não. Não tem aqui qualquer coisa aqui. Por que apareceu o nome dessas duas parteiras? Por que elas são citadas pelo nome? Irmãos, eu imagino que a única explicação é exatamente isso, para que nós saibamos que Deus está no controle de Faraó, tem o nome dele na história, o imperador do mundo maior, e está no controle de duas parteiras. Sifrá, CPF tal, Puá, CPF tal. Duas parteiras, duas mulheres. Nós sabemos que naquele contexto mulher não tinha qualquer valor. A sua palavra não valia nada. Duas parteiras. Nós temos na Bíblia pelo menos dois casos que a gente lembra. Aquela meninazinha lá de Pedro, que foi lá bater na porta, ela foi, Pedro, voltou dizendo, era uma piquitita, pessoa insignificante, digamos assim. E temos a menina escrava de Naamã. Não tem o nome dela. Mas diz que essa menina, quando Naamã leproso, ela dizia, se meu Senhor fosse lá na minha terra, onde está o profeta de Deus, ele seria curado. Naamã resolveu arriscar. Naamã resolveu arriscar. Foi lá com seu séquito de soldados importante. Quando chegou lá, achou que ia ser recebido com pompas e circunstâncias, o profeta nem saiu para recebê-lo. Só mandou um recado, manda ele se banhar 7 vezes, sei lá quanto, lá no Rio Jordão. Naamã ficou uma fera. Que conversa é essa, meu amigo? Mas o soldado disse, meu pai, era assim que os soldados tratavam seus generais, meu pai, se o homem pedisse algo difícil, o senhor não faria? Então faça isso, é tão simples. Naamã fez e voltou curado. Imaginem, irmãos, como essa menina foi honrada, essa escrava menina, como ela foi honrada por Naamã, agora curado e convertido ao Deus da menina. Que coisa tremenda! Uma menina escrava foi usada por Deus de uma forma tão extraordinária para curar e converter o grande general Ciro. Que coisa bacana, irmãos, que coisa bacana. Essa história está em 2 Reis, capítulo 5, história de Naamã. Então, igualmente, irmãos, essas parteiras aqui, por que temeram a Deus ao invés de temerem a potestade do mundo, que era Faraó? Deus lhes fez bem, e não apenas a elas, a todo Israel. As parteiras temeram a Deus. Porque as parteiras temeram a Deus, Ele lhes constituiu família. Irmãos, quem conhece a história mesmo da humanidade, quem sabe o que é um escravo, sabe da dificuldade de uma escrava mulher constituir família. É quase impossível. Pois é, Deus deu a essas parteiras a graça delas constituírem famílias. Deus fez bem às parteiras e o povo aumentou e se tornou muito forte. Então repare que Ele fez bem às parteiras e por causa delas ao povo todo. Que maravilha, irmãos! Deus está no comando de tudo. Deus está no comando de tudo. É certo, irmãos, que nós estamos passando dificuldade no nosso país. É certo. Nós sabemos disso. Porém, nem de longe nós estamos na situação que esse povo aqui, hebreu, estava. Escravizado. Nós estamos numa situação de escravidão
intelectual, a educação faliu, escravidão econômica, o povo não tem condição quase de viver, mas é um outro tipo de escravidão. Esses aqui não, olha como eles viviam. Subjugados, oprimidos, trabalhando na chibata para fazer cidades inteiras para Faraó. Não lhes era dado nem a matéria-prima. Eles tinham que buscar matéria-prima, feno, palha, para fazer o tijolo. Nós não estamos nessa situação. A gente tem como se virar, digamos assim, no Brasil. É claro que nós precisamos remir o tempo, como Paulo explica. Os irmãos que convivem mais de perto comigo, eu fico chamando a atenção o tempo todo. Olha, cuidado. Cuidado com gastos desnecessários. Nós estamos em situação de recessão e esse papo que está melhorando a situação do Brasil, que conversa, vai piorar muito ainda. Eu vi uma cena que me deixou chocado. O nosso ministro da Fazenda lá em Nova York, andando na rua, junto com seus auxiliares, e uns brasileiros lá gritando atrás dele, ladrão, safado, e foi tempo, o vídeo que mandaram para mim, no tempo, ele terminou entrando num táxi. Eu acho que até para se livrar daqueles acompanhantes que iam atrás dele gritando, ele entrou num táxi. Eu acho que ele nem ia tomar táxi, mas entrou num táxi para poder sair daqui. O nosso ministro da Fazenda, que coisa humilhante, coisa ridícula. Cabeça do nosso país. A situação é muito ruim, irmãos. Precisamos remir o tempo, sim, mas precisamos muito mais buscar a face do Senhor e obedecer ao Senhor, como as parteiras. Não obedecer às potestades, os poderes desse mundo. Obedecer ao Senhor, vamos buscar a face do Senhor, vamos confiar no seu poder, vamos confiar na sua providência, vamos orar pelos governantes. Foi Deus que nos botou aí. De alguma forma, foi Deus que os botou aí. Deus é soberano sobre os governantes. Provérbio 21 diz isso. Como ribeiros de água. Você sabe o que é um ribeiro de água? Sai circundando ali, tem uma pedra no caminho, ele desvia para cá. Pois é, como ribeiro de água, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor. Para onde quer, ele o dirige. Irmãos, é o Senhor que está no controle de tudo. Ou a gente não confia nisso? Esse primeiro capítulo de Êxodo nos mostra como nós podemos enxergar a manifestação da soberana providência de Deus no comando de tudo do seu povo eleito e daqueles que estão oprimindo o seu povo eleito também. Foi Deus quem o colocou ali. Assim como nós podemos ver a manifestação da sua bondade na condução do seu povo, mesmo debaixo de opressão, mesmo no meio de maus tratos, recebendo maus tratos desse mundo, Deus faz o seu povo forte. Quando sou fraco, aí é que sou forte. Paulo disse isso. Como podemos ver a manifestação da bondade de Deus na condução do seu povo? Aqui nesse trecho, nesse textozinho que nós lemos, nós podemos enxergar que todas as coisas acontecem no tempo certo de Deus e não quando nós queremos. Todas as coisas acontecem na forma que Deus determinou e não na forma como nós queremos, e às vezes tentamos mudar. Ore, busque a face do Senhor, busque a compreensão disso. E estejamos certos de que, de fato, todas as coisas acontecem para o nosso bem. Entendido esse bem, em primeiro lugar, sou salvo. Deus está me conduzindo como seu povo. Eu sou agente de Deus nesse negócio. E a partir daí, as coisas normais da minha vida estão incluídas aí também. Deus é soberano sobre todas as coisas. Deus é Senhor da história. Essa história tão desmantelada que a gente conhece, quem conhece a história do mundo, sabe do desmantelo que foi essa história o tempo inteiro. Guerras. Segundo a história ciência, ela tem uma capacidade maravilhosa
de nos dar a conhecer o passado, para que com esse passado nós aprendamos e vivamos um presente de forma a construir um futuro melhor. Esse é o papo furado da ciência história. Aí a própria ciência história conta a história da Primeira Guerra Mundial, pouco tempo depois da Segunda Guerra Mundial. Não aprenderam nada. O mundo não aprendeu nada com a história. Ninguém aprende nada a não ser com o Senhor Deus, no tocante a como viver da forma como Ele quer. Ninguém é capaz de fazer nada a não ser na condução de Deus. Deus vai cumprir tudo o que Ele prometeu, tanto as bênçãos quanto as maldições. E essas promessas que estão na Bíblia aqui são para o seu povo, não são para outro povo, não. Há outros povos envolvidos aqui em algumas circunstâncias, né? Em algumas contingências, há, mas o que está aqui escrito é para o seu povo. As maldições é para o seu povo. Outras nações envolvidas em maldições aqui está envolvida em maldições, mas é por causa também do povo de Deus, de alguma forma. Todo mundo só enxerga bênção, bênção, bênção. Que bênção, meu amigo? Que bênção? Você está debaixo da bênção de Deus? Você está debaixo do guarda-chuva da bênção? Não? Então é maldição o seu caso. O seu caso é maldição, não é bênção coisa nenhuma. Então nós precisamos aprender isso. O Senhor está no controle dessas coisas, Ele sabe todas essas coisas. E quando você sair debaixo do guarda-chuva da bênção, vai receber a maldição de Deus exatamente para trazê-lo de volta. Se é que é povo de Deus. É assim que está na Bíblia o tempo inteiro. Ele é Senhor da história. Este mundo é mau, foi amaldiçoado pelo próprio Deus. Adão, por tua causa, toda a terra é maldita. Esquecemos disso. Ou isso não vale mais? E este mundo é mau exatamente por causa do nosso pecado. Mas mesmo assim, este mundo mau não está desgovernado. Deus o entregou ao maligno, sim, mas Deus está no controle do maligno. Deus está no controle do seu mundo. Ele não abandonou, não. Ele sabe tudo o que está acontecendo. Deus dirige o seu reino cósmico em todos os aspectos, grandes e pequenos, reis e parteiras. Estamos em grande dificuldade em nosso país? Sim, estamos. Sobra mês e falta salário? Sim. Temos dificuldade. Antes do final do mês, tudo já esgotou. Até o limite do cartão já esgotou também. Você não pode mais fazer uma compra de R$10 que não tem mais condição. Tem que esperar agora virar o mês. Meu Deus, que coisa. Porém, não tenhamos nenhuma dúvida, irmãos queridos, de que isso vem do Senhor. Está acontecendo com o Brasil. Está acontecendo com a chamada igreja evangélica. Isso vem do Senhor. Não é do maligno, não, é do Senhor. Ainda que seja através do maligno, que é do Senhor. E se vem do Senhor, Ele nos protegerá. Não somos seu povo? Então Ele nos protegerá. Nessa situação que estamos vivendo no Brasil, corrupção, desmantelo, desmandos, prostituição propagada pelo próprio governo, ensinada pelo próprio governo nas escolas, prostituição aberta, homossexualismo, ensinada pelo governo, praticamente incitada pelo governo para as nossas crianças. Redes de televisão que são concessões do governo, com programas de 6 horas da tarde de franca prostituição para os adolescentes. Pois é, tudo isso está no controle de Deus.
E o seu povo, buscando a sua face, vai conseguir passar pelo meio desse temporal, dessa tempestade de desmantê-los. Ele nos protegerá. Só temos que ensinar nossos filhos. Só temos que viver na dependência de Deus, em oração constante. Estudando a sua palavra constantemente para aprender qual é a vontade de Deus. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Deus está no controle. Não tenhamos nenhuma dúvida, irmãos, repito, que Deus cumprirá todas as suas promessas para o seu povo, tanto as de bênção quanto as de maldição. Não importa o tamanho da maldade em que está vivendo o mundo, Deus vai cumprir os seus propósitos em nós, seu povo. Não importa as dificuldades que nós enfrentemos, Deus vai cumprir o seu propósito em nós, seu povo. Nós somos a igreja de Deus, os agentes de Deus a propagar a salvação maravilhosa que há em Cristo Jesus. Não vem anjo aqui não, somos nós mesmos. Então Deus vai nos segurar. Não é que Ele precise de nós, mas foi assim que Ele determinou, então é assim que será. Ora, quem vai pregar o evangelho da salvação? Ninguém mais é. Não, Deus determinou que sempre haverá um remanescente. Remanescente é restinho. Ficará sempre alguém. Quando Jesus voltar, como ele disse, praticamente não haverá mais, mas praticamente haverá, pelo menos um, Noé. Ele disse isso, quando vier o Filho do Homem, será como no dia de Noé. Pois é, vai ter um Noé, vai. Nem que seja um Noé, só vai ter de novo. Ele nos protegerá, irmãos, tenhamos fé nisso. O Brasil não vai acabar. De alguma forma, no tempo certo, Deus vai mudar isso. Nem que seja pelo nosso voto. O povo vai aprender a votar nulo para tirar esse bando de corrupto da política. Seja o que for, Deus vai agir no tempo certo. Seja através das redes sociais, seja o que for. Deus vai agir. E enquanto isso, nós temos que fazer... buscar a face do Senhor. Oração, oração, oração. E para isso, irmão, nós não temos que fazer. Vamos dar um abraço na lagoa. Vamos não sei o que. Isso é palhaçada. Ora em casa, ora no seu quarto. Todo crente é um homem de oração. Tem que ser. Ou então não é crente. Ore todo dia. Vá para o seu quarto secreto, como Jesus ensinou. E ore. Não há dúvida, irmãos, de que Deus cumprirá as suas promessas. Nós só precisamos nos voltar para o Senhor e ficar firmados na rocha, como Jesus ensinou, e é a sua palavra. Final de Mateus, capítulo 7, final do capítulo 7, ali pelo final, o Senhor ensina isso. Aqueles que estão em dificuldades, aqueles que têm contabilizado tanta perda, inclusive financeira, tantos prejuízos nesses dias maus. Tem irmãos aqui na igreja nessa situação, eu sei, a gente conversa, a gente tenta orientar. Estejam certos, meus queridos, de que tudo que acontece conosco é providência de Deus na nossa vida. E essa providência é para nos manter perto dEle, é para nos manter dependente dEle, para que não tomemos gosto por esse mundo mau. Se nós estivermos muito bem de situação nesse país corrupto, nós vamos nos envolver na corrupção. Nós não somos desse mundo, embora estejamos aqui nesse mundo com uma missão de Deus, qual seja a de dar conhecimento a esse mundo trevoso, nas trevas, que há pessoas que têm uma luz. Essa luz é a luz de Jesus. Nós somos cidadãos do reino dos céus. Nós somos de uma nação que Deus fez e separou para Ele mesmo, esta aqui, Israel. Nós somos simplesmente a continuidade, a igreja. E do jeito que Ele cuidou desse povo, como nós estamos vendo aqui, numa situação desgraçada,
Mas essa desgraça estava no comando de Deus. Pois é. Então Ele cuida de nós do mesmo jeito. Se for preciso, Deus movimentará o mundo. Se for preciso, até o Uruguai invade o Brasil. Pela porcaria deste tamanho ali. Se for preciso, se Deus quiser, Ele faz isso. Até o Uruguai invade o Brasil. Muda tudo aqui. Pronto. Deus é capaz de fazer o que Ele bem entender com a sua criação. Lembrem, para que Jesus nascesse em Belém, conforme a profecia, Deus movimentou o mundo inteiro. César estabeleceu lá um censo. O que ele queria era dinheiro. Os brasileiros devem ter aprendido com ele, o governo do Brasil. O que ele queria era dinheiro com esse censo. Mas não interessa, nesse censo ele movimentou o mundo de forma que Maria fosse para Belém para Jesus nascer lá, conforme a profecia. Então, irmãos, Deus moverá o mundo e as potestades do mundo como Faraó. Como esse doidinho lá da Coreia do Norte. Como o doidão dos Estados Unidos. Não interessa, Deus vai mover o mundo se for preciso. Vai fazer uma terceira guerra mundial se for preciso. Para que o seu povo aprenda que Ele está no comando. Ele sabe o que está acontecendo e o que vai acontecer. Eu não tenho medo de guerra nenhuma, de terceira guerra, de nada. Eu não sei que Deus está no comando disso. Um dia desse alguém mandou uma mensagem para mim aí que os muçulmanos estão invadindo. Deixa invadir. Eu não estou nem ligando para isso. Pode invadir. Nós somos cidadãos do reino dos céus. O Senhor está no comando. O reino de Deus, não interessa como esteja se desenvolvendo esse reino aqui nesse mundo, não interessa. É o reino de Deus, Ele está no comando. Nós não podemos mudar isso, a não ser com a nossa conduta de crentes, a não ser com a nossa intimidade com Deus, a não ser com nossas vidas de oração. Não há outro meio, não é com revolta. Esse povo não se revoltou aqui. E Deus usou 2 parteiras para abençoar o povo todo. Pois é, Deus pode usar você. A mim. Deus pode usar um faraó do mesmo jeito que pode usar 2 parteiras para abençoar o seu povo. Ele usou Faraó para oprimir o povo, foi Deus quem colocou o Faraó lá. Usou 2 parteiras para abençoar o povo. Usou Moisés, um fugitivo, para vir buscar o seu povo. Que coisa, irmãos. Que coisa. E Deus faz isso, a fim de que cada um de nós, por nosso turno, por nossa agência, por nosso entendimento, sejamos bênção na vida de outras pessoas, cada um de nós. Eu dei uma aula um dia desse, irmãos. Todas as alunas eram professoras. Quase todas mulheres, tinha 1 ou 2 homens só. E todo mundo aqui sabe qual é a situação de professor no Brasil. Especialmente professor de rede pública. O assunto era ética. Ética na educação. E uma delas, que eu não sei quem é, pelo nome de 30 e tantos alunos, não sei quem é. Ela mandou dizer: professor, eu estava totalmente desanimada. Eu estava sem condição nenhuma mais de andar mais para canto nenhum. Mas a sua aula, a forma como o senhor apresentou, isso me fez rever a minha situação e eu vou seguir em frente. O senhor foi um anjo do Senhor na minha vida. Meu Deus do céu. Uma aula eu esculhambando com os alunos, e nem eu faço aqui na igreja também, mostrando que vocês estão tudo errado. Isso não é ético. Pois é. Quando eu li aquilo, eu digo, meu Deus do céu. Deus me usou para abençoar esta moça. Uma. Se for o caso, no meio das 30 e poucos. Uma. Ele sabe que eu sou pastor. A primeira coisa que eu digo logo na aula, eu sou pastor.
Então isso deixa, meu Deus, o Senhor me usou para abençoar esta pessoa. Não sei quem é. Eu não sei quem é. O Senhor me usou para abençoar esta pessoa. A ponto dela dizer que eu fui um anjo de Deus na vida dela. Meu Deus, que maravilha! Que maravilha! Tem compaixão de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim. Então Deus usou duas parteiras. Quem eram duas parteiras naquele contexto? Ninguém. Duas mulheres naquele contexto? Ninguém. Então, irmãos, cada um de nós que possa lembrar disso. A situação do Brasil é ruim, mas se o que é que eu falo? Com quem eu falo? O que é que eu digo para essas pessoas? Como é meu comportamento? Como é minha vida? Isso está contribuindo de alguma forma para esse caos que o Brasil vive? Ou eu sou mais um no meio do caos? E digo que sou crente. Deus não vai usar anjos para exercer qualquer influência no nosso meio social. O anjo sou eu, é você, como a moça disse, o senhor foi um anjo de Deus na minha vida, professor. Ela me chamava de professor. Então, irmãos, vamos lembrar disso. Assim como Deus usou Faraó, com todo o seu poder, a sua potestade e tirania para abençoar seu povo, com essa tirania, foi bênção para a vida do povo, Deus sabe o que fez. Usou duas parteiras para abençoar o povo, e o povo agradeceu, abençoou as parteiras, e com elas o povo. Versículo 20. E Deus fez bem às parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. Caramba, duas parteiras contribuíram para esse processo. Por isso, irmãos, que cada um de nós e todos nós, eu tenho dito para vocês, essa igrejinha desse tamanho aqui, se fizer o que Deus mandou, é capaz de influenciar toda João Pessoa com seu 1 milhão de habitantes. Essa igrejinha aqui. Deus não precisa mais do que isso aqui para influenciar quem Ele quer dentro de João Pessoa, não. Essa história de igreja grande, tudo entupido, isso é tudo palhaçada. Não tem nada a ver com Deus essa história. Pelo menos está totalmente em desacordo com a Bíblia. Que cada um de nós e todos nós, por mais importantes ou mais simples que sejamos, aqui tem gente professor, tem gente que mora em favela, tem gente que mora em bairro nobre, tem gente que mora em bairro muito pobre, aqui na nossa igrejinha. Pois é, Deus tanto pode usar um como o outro, ou os dois. Portanto, irmãos, por mais importantes ou mais simples que nós sejamos, confiemos na soberana providência do nosso Deus e disponhamos-nos em suas mãos, em obediência à sua palavra. E para obedecer à sua palavra eu tenho que conhecê-la, e para conhecê-la eu tenho que estudá-la. Eu vivo dizendo isso, isso é uma sequência lógica e imutável. Disponhamos-nos na mão do Senhor, mesmo em nosso país desmoronando, moralmente já desmoronou há muito tempo, desmoronando economicamente, já está chegando de novo no fundo do poço, e a tendência é piorar. Faz anos que eu venho dizendo isso aqui, desde que começou esse negócio da Lava Jato. O negócio vai piorar, ainda vai piorar. Cada escândalo que estoura, envolvendo mais autoridades, vai piorar. Esses caras vão ser todos presos. A cúpula do país vai ser todo mundo preso. Se não parar a Lava Jato, todos eles vão ser presos. A cúpula do país, presidente, vice-presidente, presidente não sei de quê, tudo vai ser preso ainda. Pode esperar. Se não parar a Lava Jato, todos eles vão ser presos. Então olha a situação que vai ficar no nosso país. Todos os governantes foram presos. Tudo ladrão safado. E onde fica a igreja nessa história? Na oração. No testemunho. Tem alguém que não está podre nesse país aqui. Esse alguém é quem? A igreja de Jesus Cristo. O remanescente fiel.
mesmo em nosso país tão desgraçado, país tão bonito, tão rico, sejamos, pelo conhecimento do Senhor, pela obediência ao Senhor, sejamos abençoados pelo Senhor e, naturalmente, abençoadores, como foram Cifrá e Poá, para que o nome de Deus seja glorificado em nós e através de nós. Deus não age no vácuo, Ele age em pessoas e através de pessoas. É assim que está na Bíblia. E essas pessoas somos nós, povo de Deus, nação que Ele formou, a partir de Abraão, Isaac, Jacó, seus 12 filhos. Essa história continua conosco, ela está em pleno andamento, já está sacramentado, tudo está consumado, sim, na eternidade, mas no tempo ela está ainda em desenvolvimento até o dia do Senhor, até o dia que Jesus voltar. Esqueceram disso? Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. Portanto, irmãos, que nós vivamos dessa forma, em obediência ao Senhor, temor do Senhor, repito, para que Ele seja glorificado em nós e através de nós. Esta é a palavra de Deus para a sua igreja nestes tempos tão difíceis, num país tão corrupto. Então, que Deus mesmo, pela sua graça, aplique o entendimento da sua palavra aos nossos corações, em nossas vidas, exatamente para que nós demonstremos isso para louvor da sua glória. Amém.